Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Que Ele seja eternamente louvado. Que bom estarmos juntos nesta noite e estarmos adorando ao nosso Deus tão cheio de amor e de verdade. Nesta noite, que é domingo de Ramos, nós nos lembramos durante esta semana de alguns acontecimentos especiais que se deram na vida e no ministério de Jesus e que, ao serem lembrados, atualizam em nós esta presença e esse ensino do Mestre. No domingo ele entrou em Jerusalém. Dos portais de Jerusalém ele foi ao templo. No templo ele expulsou de lá os vendilhões e os animais, virou a banca dos cambistas que trocavam moedas no templo, dizendo: a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês a transformaram num covil de salteadores. E durante aquele domingo ele pregou o Evangelho e as boas novas do amor de Deus ao mundo. Depois que o sol se pôs, ele com seus discípulos foram para uma aldeia próxima de Jerusalém chamada Betânia. E ele ficou hospedado na casa de amigos queridos, Lázaro, Marta e Maria. E essa foi a agenda de Jesus durante aqueles dias. De dia ele pregava no templo, à noite ia para Betânia e as multidões se reuniam em Betânia para serem curadas por ele. Na quinta-feira, ao invés de ir para Betânia, ele pediu para que os seus discípulos preparassem um local onde ele pudesse celebrar a ceia com eles. Foi aparelhado um cenáculo, uma sala, e ali ele comeu com seus discípulos os pães asmos. Ele bebeu vinho. Comeram juntos um cordeiro. Como diz a tradição, de pé, com as roupas cingidas, como quem está pronto para partir, pronto para ir embora. Ali ele lavou os pés dos discípulos e instituiu essa ceia memorial que nos fala do seu amor por nós e do sacrifício que ele sabia estava para fazer. Foi ali que ele disse a Judas: o que tens de fazer, faze-o depressa. Foi ali que ele disse a Pedro, naquele cenáculo: hoje, antes que o galo cante anunciando um novo dia, 3 vezes tu dirás que não me conheces. Nesta quinta-feira ele saiu dali do cenáculo e foi ao Monte das Oliveiras. E no Monte das Oliveiras ele se pôs a orar, dizendo a seus amigos mais próximos, Pedro, Tiago e João: orai comigo porque eu estou angustiado até a morte. E pediu para que eles intercedessem por ele e orassem juntos. Foi ali que os discípulos dormiram e ele disse: nem por 1 hora podeis vigiar comigo. Depois, Judas, trazendo um tropel de homens, soldados do sumo sacerdote, vieram e prenderam Jesus. Ele foi levado à casa de Anás, sogro de Caifás, sumo sacerdote, e ali foi humilhado, julgado ao arrepio de toda a lei durante a madrugada, condenado pelos judeus do Sinédrio, e de manhã cedo, na sexta-feira,
foi apresentado a Pilatos, que disse não poder julgá-lo por não se julgar competente, uma vez que ele era galileu. E como Herodes estava presente em Jerusalém naqueles dias, por causa da Páscoa, ele enviou Jesus a Herodes, que tinha jurisdição sobre a Galileia. Herodes não quis julgá-lo por ser questão da lei dos judeus e não outra questão qualquer. Então o enviou de novo a Pilatos, e Pilatos, então, lava as mãos e o condena de tal modo que o grito das multidões, crucifica-o, crucifica-o, foi a sentença admitida por Pilatos que o levou à cruz. E quando era meio-dia, ele foi crucificado e os céus se converteram em trevas. Antes de anoitecer, ele já estava morto. E foi retirado da cruz por um homem chamado José de Arimateia, que havia cedido para ele um túmulo onde foi enterrado. O sábado se passa neste absoluto silêncio, até que, nas primeiras horas da manhã de domingo, umas mulheres esbaforidas e cheias de emoção voltam àquele cenáculo onde eles haviam estado juntos e onde os discípulos dormiam, e lhes diz: fomos ao sepulcro e ele já não está lá. Pedro, ouvindo aquilo e não entendendo coisa alguma do que elas anunciavam, se mete correndo até o local onde Jesus foi sepultado, do lado de fora de Jerusalém. E João também vai, mas João é mais novo, chega antes dele. E quando chega e vê o sepulcro vazio, a pedra removida, Pedro chega também, e então eles recebem a anunciação de que Jesus ressuscitou. Em breves palavras, essa é a história do domingo de Ramos até o domingo de Páscoa. Esta semana que agora viveremos juntos. E eu, desde criança, tenho um especial fascínio pelo domingo de Ramos, porque eu achava tão bonito quando éramos pequenos e chegávamos à igreja presbiteriana da Madalena, e na porta eram distribuídos ramos, como na noite de hoje, e a gente entrava, as crianças cantando e abanando os ramos e cantando canções alegres. Como aquela, Hélio, que talvez você lembre, que diz assim: Hosana, Hosana, Hosana. E essa palavra hebraica que diz exaltado nas alturas seja Deus, né? Hosana, Hosana, aquele que vem em nome do Senhor. E era tão bonito aquilo, e eu guardo aquilo com muito carinho no meu coração. Mas hoje eu vim lhes dizer que essa estrada que levou Jesus até Jerusalém, esta estrada que tinha sinais de exaltação, de ovação, de louvor a Deus, essa estrada não começou no domingo de Ramos. Essa estrada de Jesus até o interior de Jerusalém começou bem antes. Naquela estrada, onde havia as pessoas que assistiam, festejando a figura de Jesus, com palavras de ordem, dizendo: louvado seja o Senhor e aquele que vem em seu nome, também tinha indivíduos que ali estavam para criticar,
Alguns mesmo chegaram para Jesus e disseram: você não está vendo o que eles estão dizendo? Por que você não os repreende? E Jesus diz aos escribas e fariseus que queriam que ele pedisse para que calassem a boca, Jesus diz: vocês nunca ouviram e leram o que está nas Escrituras, que se eles se calarem, as pedras clamarão, e que o perfeito louvor é suscitado até mesmo em crianças de peito. O Senhor é capaz de pôr na boca de crianças de peito o perfeito louvor. Então não os repreendeu e deixou. Então havia esses grupos, 4 grupos no domingo de Ramos. Os que estavam lá e o exaltavam. O segundo grupo é o grupo dos que estavam lá e o criticavam. O terceiro grupo era o grupo dos que estavam lá e o seguiam, vindo atrás dele. E o quarto grupo, esse é feito de um indivíduo só. É aquele indivíduo sentado sobre o burrinho e que vai lentamente entrando Jerusalém adentro, coberto de ovações e críticas. Podia ver atrás de si os que estavam com ele. Mas quando começou esse caminho, queria ler para vocês um texto. E se você puder ler, ótimo, se não, deixa a penumbra rolar. O texto está no Evangelho de Marcos, no capítulo 8 do Evangelho de Marcos, a partir do versículo 31. E na minha Bíblia é a página 1007. 1007. 1007. Marcos, capítulo 8, e eu quero ler a partir do versículo 31. Não sei se vai dar para vocês acompanharem, se essa penumbra lhes permitirá acompanhar, mas de toda forma, ouçamos o que diz o Evangelho. Então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isto ele expunha claramente. Lá no Evangelho de Mateus está dito que Jesus ensinava que importava que ele fosse a Jerusalém, e seria lá em Jerusalém onde essas coisas aconteceriam. Ele seria rejeitado pelos anciãos, pelos sacerdotes e escribas, então. Versículo 32. E isto ele expunha claramente, mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. É claro, que programa é esse? Imagine que você vai ter uma agenda dessa, de tanta rejeição, de tanta porta fechada na cara, de tanta coisa ruim. Talvez a fala de Pedro, Palha, tenha sido assim: Jesus, deixa de ser pessimista, por favor. Essa é a tua agenda, a tua programação. E Pedro começou a reprová-lo, dizendo: não, isso de modo algum te acontecerá. Jesus, porém, voltando-se e fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: arreda, Satanás, porque não cogitas nas coisas de Deus, e sim das dos homens. O problema de Pedro era um problema de cogito, de pensamento, das categorias com que funcionava a racionalidade de Pedro. E quando nós deixamos de cogitar, de pensar segundo os padrões de Deus e adotamos outros padrões, é então que Satanás toma lugar em nós. E é por isso que Jesus começa a sua fala de reprimenda, dizendo: arreda, Satanás, porque tu não cogitas nas coisas de Deus.
das coisas de Deus, e sim das dos homens. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca da sua alma? Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai, com os santos anjos. Amém. Vamos orar. Tua é a glória, Senhor, e teu é o louvor. Foi neste dia que Jesus começou o seu caminho para Jerusalém, dizendo aos seus discípulos que importava ir a Jerusalém, sabendo ele desde sempre o que lhe esperaria, e sem nunca desviar-se do caminho pela pressão e força da consciência que tinha. Agora, Senhor, nesse domingo de Ramos, aqui estamos nós, na Tua presença, carentes do Teu Espírito Santo, necessitados de que Tu nos fales e ensines. Por isso te pedimos, Senhor, tem compaixão de nós e ministra as nossas almas, em nome para a glória daquele que era, que é e que vai ser sempre todo-poderoso, Senhor de nossas vidas, Jesus. Amém. Os discípulos de Cristo, estes que foram nomeados no número de 12 e que seguiram de perto a Jesus, são em tudo muito parecidos conosco. E é um consolo para nós o fato de que eles sejam assim. Nós estávamos há pouco na escola de pregadores e Cláudio comentava conosco que nenhum dos homens que aparecem no hall dos santos de Deus nas Sagradas Escrituras merece a nossa confiança ou a nossa fé, porque são todos eles falhos e pecadores. Somente Jesus é alguém em quem podemos confiar, em quem podemos nos espelhar perfeitamente e a quem devemos seguir. Eu concordo. E acrescentei a isso que Cláudio disse, o fato de que serem aqueles indivíduos pecadores, fracos e falhos, é para mim uma consolação. Porque se eles, sendo como eram, foram amados e de fato considerados por Jesus como seus discípulos, então eu também posso ser, porque eu tenho profunda consciência de minhas contradições, de minhas fraquezas e de minhas falhas. Mas esses indivíduos, que Jesus chamava de seus discípulos, e nós somos parecidos com aquele pessoal desse comercial que eu assisti, achei tão interessante, do Palio, comercial da Fiat. Já viram aquele comercial? 4 amigos estão no carro indo para uma partida decisiva de futebol. E um deles tem uma ideia. Olha, se nosso time ganhar e levar o título, eu vou ficar nu e vou tomar banho na lagoa, agora à noite. E os amigos, era isso mesmo, estamos juntos. Corta a cena, aparece o cara sozinho, molhado, tremendo de frio, entrando no carro, e o objetivo era dizer, olha, só o Palio é que vai estar com você, viu? Porque seus amigos não vão estar com você quando o bicho pegar. Quando for a hora do vamos ver, você não pode confiar neles. Ou um outro comercial dessa mesma série,
em que uma senhora vai com uma amiga no carro e ela diz: olha, eu não aguento mais, eu preciso desabafar. Você sabe meu filho que casou agora, casou recentemente, rapaz, já se separou. Que coisa terrível. A amiga coloca a mão sobre o ombro dela e diz: estamos juntos, minha amiga. É assim, não, estamos juntos. Corta a cena, reaparece. Não mais as duas, mas agora é aquela que diz estamos juntos, contando a uma outra pessoa de modo desvirtuado o que havia sido segredado a ela e a sua amizade sendo traída. Depois a amiga passa, baixa o vidro, e ela olha com aquela cara. Você sabe o que eu tenho a sensação? De que eu e você, Pedro e Paulo, somos esse tipo de amigos, que quando Jesus disse: eu vou para Jerusalém enfrentar todas as coisas que eu tenho que enfrentar, a gente chegou para Jesus e disse: estamos juntos, o senhor vai e a gente na cola. Mas não foi isso que Pedro disse a Jesus naquela quinta-feira, que estaria ao seu lado, mesmo que fosse para a morte. E não tardou poucas horas e ele entrou na base do tamo juntos. Pois é, meus irmãos, será que nós estamos juntos de Cristo nessa estrada que leva para Jerusalém? Quando Jesus começou o movimento, ele alertou os seus discípulos sobre o que é que nos esperava, ou os esperava lá dentro, nesse caminho que é o caminho de seguir a Cristo. Expondo o texto de Marcos, eu gostaria de lhes falar sobre 4 coisas que esperam aqueles que seguem a Jesus. E eu quero falar sobre isso com 2 intenções no meu coração. A primeira intenção é a intenção de fazer como Cristo fez, alertar para prevenir, para que não nos espantemos, não nos escandalizemos e não soframos mais do que devíamos por encontrar aquilo que Jesus disse que vai nos acompanhar durante esse caminho para dentro de Jerusalém. Meu outro propósito é o propósito de consolar aqueles que estão encontrando estas adversidades pelo caminho. E eu quero pedir ao Espírito Santo de Deus que nos traga essa luz que alerta e consola. Alerta aqueles que não viveram, mas se continuarem seguindo a Cristo, viverão. E consola aqueles que vivem, porque seguem a Cristo e experimentam esses dissabores, essas dores pelo caminho. A primeira coisa que Jesus disse que vai acompanhar e que vai entrar na vida daqueles que seguem a Ele é o sofrimento. Vejam nas palavras de Jesus. Versículo 31. Então começou a ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas. Quem seguir a Jesus vai encontrar o que ele encontrou: sofrimento. Mas não é o sofrimento comum do mundo, o sofrimento das enfermidades, o sofrimento das adversidades financeiras, o sofrimento da mentira e do engano. Jesus não está falando deste sofrimento. Jesus está falando do sofrimento de levar uma vida que não existe na direção e na persecução daquilo que este mundo dá valor, mas existe para desejar e ambicionar os valores dos céus. Algumas pessoas dizem que a minha cruz é a minha sogra. Viver com aquela mulher não é fácil. Então, como é que pode?
Outros vão dizer, olha, a minha cruz é meu joelho. O meu joelho que não me deixa jogar bola. Gente, isso não é disso. A cruz não tem nada a ver com isso. Cruz não é o sofrimento dos relacionamentos que você tem. A cruz não é o sofrimento das enfermidades que você tem. A cruz é o sofrimento decorrente de viver de um modo diverso, diferente daquele que é proposto e exigido por esse mundo. É o sofrimento que eu não precisava ter, mas eu tenho por seguir a Ele. Quando Jesus diz que, quando o texto nos diz que Ele sofreu muitas coisas e que foi rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, descreve bem esse sofrimento que é típico de quem efetivamente segue a Jesus. Esse é um sofrimento que tem nome. E o nome dele é rejeição. Você conhece a dor da rejeição? Fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas. Jesus veio para os que eram seus, mas os seus não o quiseram. É isso que João diz acerca dele, que ele foi rejeitado. Agora, ele continua sendo rejeitado, porque diante de nós está posta essa escolha cotidiana de segui-lo até o sofrimento da rejeição, ou então, para que não sejamos rejeitados por esse mundo, por vivermos de um modo incompreensível, um modo louco à luz desse mundo, então nós cedemos aos interesses, aos valores e às categorias para nos tornarmos iguais àqueles cujas vidas estão postas no colo do diabo. Sim, quem for seguir a Jesus vai enfrentar o dissabor da rejeição. A segunda coisa que diz o texto, se manifestará no caminho daqueles que vão seguir a Jesus, que seguem a Jesus, é a incompreensão. Quando Jesus disse, eu vou e vou sofrer estas coisas, então Pedro o advertiu e Jesus, respondendo às palavras de Pedro, diz, olha, o teu problema, Pedro, é o modo como você pensa. Suas categorias mentais. Pedro jamais compreenderia o que Jesus estava propondo se não fosse tocado pelo Espírito Santo de Deus para compreender isso. E o mundo jamais compreenderá como é que você pode amar e cuidar daquele que te persegue, como é que você pode se dar e se oferecer por alguém que nada pode te dar em troca, como é que você pode se solidarizar com aqueles que todos cospem de nojo na presença dele. Nós estamos diante de um mundo que estabeleceu um padrão de normalidade e que nos avalia, e que nos mede, e que nos mensura, e que nos pesa o tempo todo para saber se nós somos normais, e se formos normais seremos aceitos, se não formos normais seremos rejeitados. E esse mundo que utiliza essas categorias jamais nos compreenderá, porque as categorias que nós usamos são dos céus, porque o Evangelho não vem dessa terra. E se nós fizermos como propôs Rubens hoje, dizendo que é isso que é feito por aí, se quisermos fazer edições do Evangelho para que o Evangelho se torne mais palatável, mais deglutível, mais fácil de viver, isso que todos nós fazemos, renunciando e renegando
o Evangelho para evitar esse sofrimento, sabe? Da rejeição, da incompreensão. Mas sabe qual é a terceira coisa que vai acontecer com aqueles que seguirem a Jesus? Essa talvez seja a mais terrível, Daniel. Está aqui no versículo 34. Se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser seguir a Jesus precisa dizer não a si mesmo. A si mesmo se negue significa se destronar, descer do lugar que pertence a Deus. Porque quem é que está sentado no trono da tua vida? É Deus ou você mesmo? Não, irmão, somos nós. Somos nós que temos planos para as nossas vidas, que temos um programa para a nossa vida, que temos uma agenda, que temos interesses para a nossa vida. E nada disso está submetido às diretrizes de Deus, à vontade de Deus. Que Deus nos siga. Que Deus te acompanhe, é o que dizem. Mas quantos querem acompanhar a Deus? Não é? Sim, aqueles que quiserem seguir a Jesus precisam negar a si mesmo, dizer não à sua própria alma. Isso é tão difícil, meus irmãos, é tão difícil. Eu tenho 120 quilos porque é difícil dizer não. Porque basta dizer não. Mas dizer não é fácil. Porque eu trabalho para isso, eu luto para isso, eu vivo para isso, eu mereço, eu sou bom, eu tenho direito. E a gente está todo mundo defendendo seus direitos, seus privilégios. Mas quantos de nós estamos dizendo não a nós mesmos para dar razão e lugar a Cristo? Se alguém quiser vir após mim, diga não a si mesmo. Esse é um caminho, o caminho do domingo de Ramos, o caminho que segue a Jesus, o caminho que entra em Jerusalém, é um caminho de dizer não a si mesmo. E para terminar, no versículo seguinte, Jesus diz que quem quiser vir após mim precisa perder a sua vida. Se alguém quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas se alguém perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la. Aí a gente chega numa esquina e numa encruzilhada terrível, né? Como é que eu posso perder a minha vida, Senhor? Para entender direito o que é que Jesus quer dizer sobre perder a vida, a gente tem que fazer uma retrospectiva e entender tudo isso. Ora, por que eu vou sofrer a rejeição? Eu vou sofrer a rejeição porque eu sigo um caminho que não é o caminho do espírito deste século. Por que eu vou ser incompreendido? Porque eu penso de um modo que não é este modo de pensar do príncipe deste século. Por que eu preciso dizer não a mim mesmo? Porque nas minhas entranhas e na minha carne, no meu coração, estão inscritas as regras e as leis deste mundo, que a este mundo quer servir e atender os seus interesses. Se é isto, então, sob o prisma deste mundo, eu vou perder a minha vida. Seguir a Cristo é perder a vida. Salvar a vida, na perspectiva desse mundo, é fazer as coisas comuns. Aí você vai viver para si mesmo, ou no máximo, coisa rara, hoje em dia, viver para sua mulher e seus filhos, para atender às necessidades e algum conforto dar a eles.
Ou então, se sua alma é mais elevada e coisas superiores busca, trazer uma contribuição para esta terra, para este mundo, deixar algum ensino, alguma filosofia, construir algum ideário que seja útil aos homens, de tal modo que eu possa ser lembrado daqui a 50 anos, alguém diga, olha, lembram dele, de grande homem que foi e tal. Isso é ganhar a vida. Ganhar a vida é tentar ser alguém segundo este mundo. Jesus disse que se alguém quiser salvar a vida, vai perdê-la. Só salvam a vida de verdade aqueles que decidem perder a vida por causa dele e por causa do Evangelho. E é por causa dessa proposta, Fernando, que ele anda tão sozinho. Os melhores amigos que ele conhece é aquela rapaziada do "tamo junto". Porque ele propõe esse modelo de vida. Hoje, Daniel me mandou uma mensagem me consultando sobre o que eu iria pregar. Se eu iria continuar a minha exposição de 1 João, capítulo 2 em diante. E aí eu disse, não, Daniel, hoje eu vou falar sobre o caminho para Jerusalém, porque é domingo de Ramos, com base no texto de Marcos. E aí disse a passagem, Daniel leu a passagem, me respondeu a essa mensagem dizendo, caramba, o texto é pesado. E aí eu escrevi para Daniel e disse assim, fazer o quê? É o Evangelho. A minha irmã Sueli, cheia de amor, cheia de cuidado, trouxe para a igreja estes ramos. Eu poderia distribuí-los, pedir para os meninos cantarem uma canção alegre, convidar vocês a acenarem, hosana, aleluia, o Senhor Jesus chegou. Mas é que eu não sei se vocês querem segui-lo. Jesus continua dizendo, vem comigo. E aí a gente vai dizendo assim, Senhor, eu quero ir com o Senhor, mas por aí não. Por esse caminho eu não quero ir, não. É doloroso demais, é difícil demais. E aí a gente está sempre disponível para festas e badalações gospel. Mas esse caminho é o caminho do Rabino da Galileia. Esse é o caminho da vida, meus irmãos. Você está dizendo o quê, Martorelli? Que o Evangelho é um convite ao masoquismo? Porque só vai seguir a Jesus quem gostar de sofrer. Não. O caminho do Evangelho não é um caminho do masoquismo. O caminho do Evangelho é o caminho da vida. E da vida abundante. O problema é que aquilo que nós chamamos de vida é uma mentira. Que se alegra por miragens e se ufana por ilusões.
O caminho do Evangelho é o caminho da verdade de quem eu sou e do que eu preciso ser em relação aos meus irmãos. O caminho do Evangelho é o caminho da verdade que me diz o que tem valor e o que não tem valor, o que tem sentido e o que não tem sentido. E se o caminho do Evangelho é de sofrimento, é exatamente porque ele nos convida a andar na contramão do fluxo deste mundo. Estava eu e Karina relativamente perdidos em Roma. Eu tinha comprado um mapa, e o mapa era um mapa muito bom, tão detalhado, que era muito difícil saber onde você se encontrava naquelas ruas fininhas, fininhas do mapa. E a gente ficava perdido sempre, o tempo todo. Mas aí quando eu dizia, eu acho que a gente está perdido, não sei por onde a gente ir, Karina tinha sempre uma solução. Ela dizia, segue o fluxo. Para onde as pessoas estão indo? Deve ser por ali. Vai levar a algum lugar interessante. Segue o fluxo. E não é, Darcy, que fizemos dessa a regra essencial de nossas vidas? Outra coisa não fazemos dia após dia do que seguir o fluxo. Por onde todo mundo está indo, do modo que todo mundo está vivendo, o que todo mundo quer, o que todo mundo valoriza, o que todo mundo diz, vale a pena. Ninguém sente pena de nós. Porque nós não queremos que ninguém sinta. Ninguém se escandaliza conosco. Ninguém se choca. Ninguém nos vaia. Ninguém nos odeia. Porque a nossa vida se tornou um insulto para eles. Ninguém se choca conosco. Essa aula eu ainda aprendi lá da escola técnica, viu, Hélio? O que provoca o choque é a diferença de potencial. É isso que provoca o choque. É porque a corrente elétrica encontrou um caminho para seguir através de mim por causa da diferença, é isso que choca. Ninguém se choca, posto que diferença não há. É um cara com a Bíblia debaixo do braço, isso é alguma diferença? Aquele camarada que sabe cantar umas músicas legais, isso é diferença? O que precisa chocar esse mundo é a nossa vida diferente. E enquanto não experimentarmos a rejeição, a incompreensão, enquanto não negarmos a nós mesmos e enquanto não perdermos a nossa vida, a vida de verdade não começou em nós. Eu queria orar agora e queria pedir ao Senhor que nos ajude. Hoje a gente não vai acenar com os ramos. Hoje a gente vai apenas vir aqui, discretamente, ao som de uma canção, pegar um ramo e voltar para a nossa cadeira em muita contrição. Então eu queria convidar você ao som desta canção. Sair do seu lugar, vir até o altar, no pé do qual há ramos. Pegue um para você, volte para o seu lugar e só então a gente vai orar.